O clube de xadrez da escola deu risada quando eu entrei, sem imaginar que eu era um grande mestre que já tinha derrotado campeões mundiais. Eu cheguei na reunião do clube de xadrez da Lincoln High, numa tarde de quinta-feira em setembro, com uma mochila nas costas e roupas compradas em brechó que não serviam direito. O lugar cheirava a livros velhos, e aquela ansiedade típica de adolescente querendo se encaixar em algum grupo. Uns 12 alunos estavam sentados em mesas dobráveis com jogos de xadrez, baratos de plástico espalhados. Todo mundo levantou a cabeça quando eu apareci como se eu tivesse invadido um ritual importante. O presidente do clube, um veterano chamado Dominique Gial, estava perto do quadro branco onde alguém tinha escrito com um marcador vermelho campeonato estadual ou nada. Ele me mediu dos pés à cabeça com um olhar que já dizia que eu não pertencia ali. Passando dos meus tênis gastos para a jaqueta desbotada e parando no meu rosto com um desprezo mal disfarçado, Dominique perguntou se eu estava perdido, com um tom que deixava claro que torcia para a resposta ser sim. Eu falei que queria entrar para o clube de xadrez, e a sala inteira explodiu em risadinhas. Uma garota de cabelo com mechas rosa chamada Verônica Limb até deu uma gargalhada alta enquanto tapava a boca para fingir educação. Dominique trocou olhares com o vice-presidente, um cara forte chamado Trevor Banks, e perguntou se eu ao menos sabia como as peças se moviam. Eu disse que entendia um pouco de xadrez, e isso fez o Trevor rir tanto que precisou enxugar os olhos. Ele falou que ali não era clube para iniciantes, que era xadrez competitivo de verdade para quem estava se preparando para torneios estaduais e regionais. Sugeriu que eu fosse para a biblioteca da escola, onde tinha livros para quem estava aprendendo o básico. Eu fiquei ali deixando eles curtirem o momento, porque nos últimos 3 meses tinha aprendido que explicar quem eu era de verdade só complicava tudo. Meu nome era Alexei Volkov e eu tinha conquistado o título de grande mestre aos 14 anos depois de vencer 3 campeões mundiais em torneios pela Europa. Tinha jogado em 12 países, estudado com o próprio Viktor Kovalenko e aos 16 já estava entre os 50 melhores do mundo. Mas esses feitos pertenciam a uma vida antiga, uma que acabou quando meu pai foi preso por desvio de dinheiro e minha mãe nos trouxe para essa cidadezinha no Oregon, onde ninguém me conhecia. E eu queria que continuasse assim. A última coisa que eu precisava era da atenção que vinha, junto com as pessoas descobrindo que eu tinha sido um prodígio do xadrez, porque essa atenção já tinha destruído tudo uma vez. Dominique falou que eu podia ficar assistindo se prometesse não atrapalhar os membros de verdade. Apontou para uma cadeira no canto perto do armário empoeirado, com exatamente 3 troféus velhos de décadas atrás. Eu me sentei e tirei um caderno fingindo fazer lição, enquanto observava eles montando as partidas. Verônica jogava contra um calouro chamado Kevin Park, que claramente a admirava pelo jeito nervoso toda vez que ela falava. Trevor desafiou uma veterana chamada Aisha Rahman para uma revanche de um jogo anterior que ele tinha perdido. Dominique circulava entre as mesas dando dicas numa voz alta o suficiente para todo mundo ouvir o quanto ele manjava de teoria e estratégia. As partidas deles eram no máximo medianas. Kevin jogava assustado, fazendo movimentos defensivos que qualquer jogador razoável exploraria em menos de 10 lances. Verônica decorava algumas aberturas, mas não entendia os princípios por trás, porque insistia em jogadas de livro mesmo quando a posição pedia outra coisa. Trevor atacava com força, mas sem plano de verdade, só empurrando peças para frente, torcendo para dar certo. Aisha era de fato a melhor ali, provavelmente a mais competente, mas ficava duvidando de si mesma e perdendo chances táticas óbvias. As dicas do Dominique eram coisas de manual que mostravam que ele tinha lido sobre xadrez, sem realmente compreender no fundo. Assistir. Eles era como ver alguém que aprendeu a cozinhar lendo receitas, mas nunca desenvolveu intuição de verdade na cozinha. Depois de uns 30 minutos, Dominique percebeu que eu estava olhando e perguntou se eu entendia o que estava rolando nas partidas. Eu disse que parecia jogo posicional normal, e o Trevor bufou rindo. Ele explicou num tom de superioridade que, na verdade, estavam usando conceitos estratégicos avançados que iam muito além do meu entendimento. Verônica completou que xadrez no nível deles exigia anos de estudo e prática que alguém como eu provavelmente não conseguiria valorizar. Eu concordei com a cabeça e voltei para o caderno, anotando a posição do jogo da Aisha e calculando mentalmente o mate forçado em 7 lances que ela estava deixando passar. O jogo do Trevor acabaria em 4 lances se o adversário visse a garfada de cavalo que vinha aí.
Dominique estava orientando o Kevin a fazer um lance que perderia a dama em 3 jogadas. Eu anotei tudo e fiquei quieto. A reunião terminou, com Dominique anunciando que o qualificatório regional era em 6 semanas e todo mundo precisava treinar todo dia se quisesse ter chance. Ele disse que a Lincoln High não mandava ninguém para a final estadual há 8 anos. E esse seria o ano de mudar isso. Todo mundo assentiu sério, como se ele tivesse feito um discurso de presidente, enquanto o pessoal guardava as coisas. Verônica me viu ainda sentado e perguntou se eu voltaria. Eu disse que provavelmente. E ela trocou um olhar com o Trevor, que deixava claro que achavam isso uma pena. Dominique avisou que para entrar de vez eu precisava pagar $20 de taxa e me comprometer a ir em todas as reuniões e treinos. Eu falei que ia pensar e saí antes que alguém fizesse mais perguntas. Minha mãe me buscou no nosso Toyota de 15 anos que mal funcionava. Ela perguntou como tinha sido o primeiro dia no clube de xadrez. Eu disse que foi tranquilo, mas ela pegou o tom da minha voz, que mostrava que não tinha sido nada tranquilo. Perguntou se eu tinha contado sobre meu passado e eu disse que não, que a gente tinha combinado de manter essa parte da vida em segredo. Ela pareceu aliviada porque ainda lidava com as consequências da prisão do meu pai. E a última coisa que precisava era repórter nos caçando porque descobriram que o filho prodígio do oligarca enrolado estava morando no Oregon. Fomos para casa no nosso apartamento pequeno em silêncio, enquanto eu pensava se esconder quem eu era tinha sido a escolha certa ou só a mais fácil. Naquela noite, montei meu tabuleiro e refiz partidas dos campeonatos mundiais que eu tinha estudado anos atrás. As peças se moviam em padrões que pareciam mais casa do que qualquer lugar onde eu tinha morado nos últimos 3 meses. Xadrez era a única coisa que ainda fazia sentido. O único lugar onde as regras eram claras e o talento realmente importava. Em vez de qual família você tinha, ou quanto dinheiro seus pais possuíam, eu tinha perdido o pai, a casa, o país e a reputação. Mas ainda tinha o xadrez. Ninguém podia tirar os padrões que eu aprendi, nem os milhares de jogos que memorizei, nem os instintos que desenvolvi em anos de torneios. Isso era meu. Não importava onde eu morasse ou como as pessoas me chamassem. Voltei pro clube na semana seguinte com $20 que ganhei, lavando louça no restaurante onde minha mãe trabalhava. Dominique pegou o dinheiro e escreveu meu nome na lista que já tinha outros 12. Ele disse que naquele dia ia rolar um torneio interno para definir a ordem de saída pro qualificatório regional. Todo mundo jogaria contra todo mundo em partidas rápidas de 15 minutos por jogador, e a pontuação decidiria o ranking. O vencedor ficaria com a primeira vaga e a honra de representar a Lincoln High como o principal. Ele me olhou direto ao explicar que o torneio era só para jogadores experientes e que talvez eu devesse só assistir já que era tão novo. Eu falei que queria jogar, e o Trevor riu dizendo que era o meu enterro. O torneio começou com eu enfrentando o Kevin na primeira rodada. Ele montou as peças e me deu a mão que apertei. Ele abriu com o jogo italiano e eu respondi com a defesa clássica do piano Giuco, mantendo tudo simples. Kevin jogou os primeiros 10 lances de memória, mas começou a pensar muito quando chegou no meio-jogo. Eu já tinha calculado os próximos 15 e sabia exatamente como ia terminar, mas joguei devagar para não parecer confiante demais. A posição dele desmoronou no lance 18, quando ele moveu o bispo para defender um peão e caiu direto numa garfada de cavalo que não viu. Ele ficou olhando o tabuleiro 2 minutos antes de desistir com a cara vermelha de vergonha. Dominique assistiu meu segundo jogo contra um júnior chamado Pablo Rivas, que jogou o gambito da dama com boa noção dos princípios da abertura. Eu recusei o gambito e levei para uma posição fechada, que combinava com meu estilo. Pablo foi sólido uns 12 lances, antes de cometer um pequeno erro posicional que me deu vantagem de tempo. Eu pressionei com calma, trocando peças quando me favorecia e mantendo quando precisava. No lance 25 ele já estava num final perdido e sabia disso. Desistiu de boa e me deu a mão dizendo que tinha sido um jogo impressionante. Dominique ficou por perto, franzindo a testa, como se tentasse entender se eu só tinha dado sorte 2 vezes. O terceiro jogo foi contra o Trevor, e ele chegou falando que ia me mostrar o que era xadrez de verdade. Abriu com o ataque indiano do rei com aquela pose de quem achava que era a arma secreta dele. Eu já tinha enfrentado o ataque indiano do rei umas 300 vezes em torneios e conhecia todas as variações principais de cor. A versão do Trevor era de livro, mais mecânica, mostrando que ele decorava linhas sem entender as ideias.
Deixei ele montar o ataque enquanto eu melhorava minha posição aos poucos, aí lancei um contra-ataque no lado da dama que ele nem viu chegando, o rei dele ficou em perigo e todas as peças dele no lado errado do tabuleiro. Ele aguentou até o lance 28 antes de desistir com uma cara amarga que já inventava desculpas na cabeça. Verônica foi a próxima e montou as peças com cuidado, alinhando tudo direitinho antes de ligar o relógio. Ela jogou a defesa francesa com técnica razoável, passando pela abertura sem erros grandes. O meio-jogo foi onde ela começou a sofrer, porque a posição pedia criatividade em vez de jogadas decoradas. Oferecia um sacrifício de peão que abria linhas para o rei dela, e ela pensou 5 minutos para decidir se aceitava. Recusou jogando seguro, mas isso só me deixou construir ainda mais. No lance 23, a posição dela já estava apertada e desconfortável. Ela desistiu no 31, depois que ganhei a dama dela numa sequência forçada que ela não calculou. Aisha foi a quinta adversária, e era claramente a melhor que eu tinha enfrentado no clube até ali. Ela jogou a defesa siciliana com real compreensão, conseguindo posição ativa e criando ameaças de verdade para o meu rei. Chegamos num meio-jogo complicado, onde os dois lados tinham chances e eu precisei pensar de verdade nos lances em vez de jogar no automático. Ela achou várias defesas boas e me obrigou a calcular com cuidado para manter a vantagem. Os outros do clube se juntaram para assistir, porque ali era uma partida disputada de verdade. No final ganhei com uma sequência tática no final, mas a Aisha me pressionou mais que qualquer um ali. Ela me deu a mão depois e disse que tinha gostado do jogo, com os olhos mostrando que apreciava alguém que jogava no nível dela. O sexto jogo foi contra o próprio Dominique e a sala ficou em silêncio quando sentamos. Ele estava invicto até então e claramente esperava ganhar fácil. Abriu com o Rui Lopes com a confiança de quem já tinha vencido muito com isso. Respondi com a defesa de Berlim, que é considerada o sistema defensivo mais sólido contra o Rui Lopes. Dominique conhecia as linhas principais, mas eu levei para uma variação um pouco fora do comum que estudei bastante com o Victor anos atrás. Ele começou a pensar mais em cada lance, gastando tempo enquanto eu jogava rápido, porque conhecia essas posições de olhos fechados. O meio-jogo estava igual só no material, mas posicionalmente eu estava um pouco melhor, e essa vantagem crescia a cada lance. A cara do Dominique foi ficando mais vermelha, conforme a posição dele piorava. Ele passou de esperar vitória fácil para lutar por empate, e depois só tentar sobreviver. O tempo dele estava acabando e começou a errar na pressão. Ganhei um peão. Aí troquei para um final tecnicamente ganho, mas que exigia precisão. Dominique tentou umas táticas desesperadas, mas eram fáceis de refutar. Ele desistiu com 3 minutos no relógio, levantando de repente e saindo do tabuleiro sem me dar a mão. Trevor perguntou onde eu tinha aprendido a jogar assim, e eu disse que tinha treinado muito na escola antiga. Verônica ficou desconfiada e perguntou qual era essa escola. Falei que era na Europa e mudei de assunto, dizendo que precisava ir para o próximo jogo. No fim do torneio eu tinha ganhado todas as 12 partidas sem perder nenhuma. A classificação final me colocou no topo com 12 pontos. Aisha em segundo com 9 e Dominique em terceiro com 8. A sala ficou num silêncio total, enquanto Dominique escrevia os resultados no quadro com a mão tremendo um pouco do que eu acho que era raiva. Trevor disse que não tinha cabimento alguém que acabou de entrar no clube ser tão bom e exigiu saber quem eu era de verdade. Verônica pegou o celular e começou a procurar meu nome, mas não achou nada porque Alexei Volkov é nome muito comum e meu histórico de competições estava escondido atrás de configurações de privacidade que minha mãe pagou o advogado para fazer. Depois da prisão do meu pai, Dominique convocou uma reunião de emergência do clube depois que todo mundo saiu, exceto os membros principais. Ele disse que precisavam discutir se eu devia ser permitido competir pela Lincoln High no regional. Trevor argumentou que eu era claramente bom demais para o xadrez de ensino médio e devia estar mentindo sobre alguma coisa. Verônica disse que não era justo. Para os outros clubes, se a gente levasse um reforço que estava obviamente num nível muito acima da competição, Aisha, para crédito dela, a Aisha disse que se eu era aluno da Lincoln High e tinha pago a taxa do clube, eu tinha todo o direito de competir. Não importava o nível de habilidade. O Pablo concordou com a Aisha e falou que eles deviam ficar felizes por ter um jogador forte no time, em vez de tentar me excluir. A discussão durou uns 20 minutos, até que o Dominique finalmente disse que iam votar. Naquilo, a votação ficou 6-4 a favor de me deixar competir com o Dominique, Trevor, Verônica e Kevin.
votando contra mim. O Dominic falou que a decisão estava tomada, mas que eu precisava provar que era mesmo aluno da Lincoln High, mostrando os papéis de matrícula na próxima reunião. Ele disse isso de um jeito que deixava claro que torcia para eu não conseguir apresentar. Eu falei que tudo bem. E saí enquanto ouvia o Trevor resmungar que algo em mim não batia. Fui pro estacionamento onde minha mãe estava esperando e contei que o clube tinha votado para me deixar competir, mas que alguns estavam desconfiados. Ela perguntou se eu tinha certeza que isso era boa ideia. E eu disse que xadrez era a única coisa que sobrou da minha vida antiga e que eu não ia abrir mão. Na semana seguinte, levei os documentos de matrícula e o Dominic examinou como se procurasse falsificação. No fim, admitiu que pareciam verdadeiros e guardou na pasta do clube com uma decepção óbvia. Ele anunciou que o qualificatório regional era em 3 semanas e que íamos mandar os 6 melhores de acordo com o ranking do clube. Ele ia como presidente independentemente da posição dele, o que parecia abuso de poder, mas ninguém questionou. Os treinos ficaram mais intensos com 3 vezes por semana mais sessões nos fins de semana. Durante os treinos, o Dominic me separava dos jogadores mais fortes e me colocava para jogar com iniciantes, dizendo que eu precisava ajudar a desenvolver os mais fracos. Era claramente para me impedir de treinar de verdade. Mas eu não reclamei. 2 semanas antes do regional, um cara de terno caro apareceu no nosso apartamento, se apresentou como Lawrence Finch, investigador particular, contratado pelos antigos sócios do meu pai. Disse que tinham nos rastreado até o Oregon e queriam saber se eu toparia testemunhar sobre os negócios do meu pai. Eu falei que tinha 14 anos quando ele foi preso e não sabia nada dos negócios dele. O Finch disse que não era o que tinham ouvido, que havia registros, mostrando que eu estive em reuniões e tive acesso a documentos financeiros. Entregou para minha mãe uma intimação, me obrigando a comparecer para depoimento em 2 semanas no mesmo dia do qualificatório regional de xadrez. Minha mãe ficou pálida e mandou ele sair. Depois que ele foi embora, ela começou a chorar e disse que sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu falei para minha mãe que não ia testemunhar porque realmente não sabia nada útil e também porque suspeitava que os sócios do meu pai queriam me usar para jogar a culpa nele por coisas que todos fizeram juntos. Ela ligou pro advogado, que confirmou que a intimação era real, mas que a gente podia tentar adiar, já que eu era menor. E o caso era complicado. O advogado disse que ia custar dinheiro que a gente não tinha, mas que ia ver o que podia fazer. Perguntei sobre o torneio de xadrez e ele disse que provavelmente eu ia ter que escolher entre depor e competir. Minha mãe me olhou com olhos cansados e disse que a gente ia dar um jeito, mas dava para ver que ela não acreditava nisso. De verdade, no treino seguinte de xadrez eu joguei mal porque minha cabeça estava na intimação, e no que isso podia significar, o Dominic percebeu e comentou que eu estava mostrando minha verdadeira cor. Agora que a pressão apertava, o Trevor disse que talvez eu só tivesse dado sorte no torneio do clube e que esse era meu nível real. Perdi uma partida de treino para Aisha porque dei mole e perdi uma peça no meio-jogo enquanto pensava em advogados e depoimentos. Ela perguntou depois se eu estava bem e eu disse que sim, só um dia ruim. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Naquela noite recebi uma mensagem de número desconhecido dizendo: "A gente sabe quem você é de verdade", com um link para um artigo arquivado sobre a prisão do meu pai, que me mencionava pelo nome como filho dele. O artigo era em russo, mas traduzido por máquina, e mal dava para ler. Descrevia meu pai como um oligarca obcecado por xadrez, que forçou o filho a virar grande mestre enquanto desviava milhões dos sócios. Tinha uma foto minha aos 15 anos segurando o troféu. Depois de ganhar torneio em Moscou com meu rosto mais novo, mas inconfundível, o artigo especulava que eu sabia dos crimes do meu pai, e talvez até ajudado a lavar dinheiro com prêmios falsos de xadrez. Nada disso era verdade. Mas o texto saiu no auge do escândalo, quando jornais publicavam qualquer coisa sensacionalista. Mostrei a mensagem para minha mãe, e ela ligou pro advogado, que disse que as proteções de privacidade que ele tinha feito aparentemente foram furadas, e que a gente devia se preparar para minha identidade virar pública. No dia seguinte, na escola, alguém imprimiu o artigo traduzido e colou cópias pelas paredes do prédio todo. Meu nome russo estava destacado com marcador amarelo e alguém escreveu fraude do clube de xadrez no topo. Eu arranquei todas as cópias que encontrei, mas tinham dezenas. Alunos que nunca tinham falado comigo. Me encaravam nos corredores e cochichavam. Na hora do almoço, todo mundo já sabia que o garoto quieto que entrou no clube de xadrez
era na verdade um grande mestre russo desgraçado com pai na cadeia. O Dominique me achou no refeitório e disse que precisávamos conversar na hora. Ele estava mais bravo do que eu já tinha visto. Nos encontramos numa sala vazia com o Trevor, Verônica e o orientador do clube, o Sr. Leopold. O Dominique jogou uma cópia do artigo na mesa e exigiu saber se era verdade. Eu disse que meu pai tinha sido preso sim, mas que eu não tinha nada a ver com os crimes dele e que as insinuações do artigo eram falsas. O Sr. Leopold perguntou se eu era mesmo grande mestre, e eu admiti que sim, tinha conquistado o título anos atrás. O Trevor explodiu e disse que eu tinha mentido para todo mundo por não contar meu passado. A Verônica falou que eu tinha enganado o clube fingindo ser iniciante quando era jogador profissional. O Dominique disse que minha presença violava o espírito da competição de xadrez escolar e que eu devia sair do time imediatamente. O Sr. Leopold, para crédito dele, disse que mentir por omissão não era a mesma coisa que fraude, e que se eu era aluno legítimo da Lincoln High, tinha direito de competir em atividades sancionadas. Perguntou por que eu não tinha mencionado meu passado. E eu expliquei que queria deixar o escândalo do meu pai para trás e começar do zero. Falei que entendia se quisessem me tirar do time, mas que tecnicamente não quebrei regra nenhuma. O Dominique disse que eu quebrei a regra mais importante, que era ser honesto com os colegas de time. Falou que confiança era essencial num clube e que eu destruí isso escondendo quem era. Os outros membros do núcleo começaram a chegar e queriam saber o que estava rolando. Em minutos, todo mundo sabia do meu segredo, e a sala se dividiu entre quem achava que eu devia sair e quem achava que eu devia ficar. A Aisha falou alto e disse que não ligava para o meu passado nem para os crimes do meu pai. Disse que eu era bom de xadrez e podia ajudar o time a vencer, e que era isso que importava. O Pablo concordou e disse que minha história pessoal não tinha nada a ver com minha capacidade de representar a escola. Mas o Dominique tinha a maioria do lado dele e convocou outra votação sobre minha permanência. Dessa vez ficou 8-4 contra eu continuar no clube. O Sr. Leopold disse que não podia anular uma votação democrática dos membros e que eu estava oficialmente fora do time. Saí da sala com a Aisha me seguindo para o corredor. Ela pediu desculpa e disse que isso era errado, mas que não podia fazer nada. Eu falei que tudo bem, e que entendia que já esperava que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde. Naquela noite, o advogado ligou e disse que conseguiu adiar meu depoimento em 2 semanas, mas que o juiz insistia que eu testemunhasse no fim das contas. Disse que o Lawrence Finch tinha feito perguntas pela cidade sobre mim, e aparentemente foi quem vazou minha identidade para a escola. Minha mãe perguntou se a gente devia mudar de novo, e o advogado disse que isso ia parecer suspeito e podia piorar as coisas legalmente. Sugeriu que eu ficasse na minha e evitasse qualquer publicidade que chamasse mais atenção. Contei que tinha acabado de ser expulso do clube de xadrez e ele disse que provavelmente era o melhor, já que competir em torneios ia gerar exatamente o tipo de atenção que a gente queria evitar. Os dias seguintes na escola foram pesados. Alunos que nunca ligaram para xadrez de repente tinham uma opinião forte sobre se eu devia ou não ter competido. Alguém criou uma enquete nas redes perguntando se era justo um grande mestre jogar torneios de ensino médio e teve centenas de respostas. O jornal local publicou matéria sobre o escândalo de xadrez na Lincoln High, com citações do Dominique dizendo que eu tinha me apresentado errado e violado a confiança dos colegas. O texto mencionava a prisão do meu pai na Rússia e as acusações de desvio mesmo sem ter nada a ver com xadrez. Minha mãe foi chamada pelo chefe no trabalho e mandada tirar uns dias até as coisas acalmarem. Parei de ir para a escola por 1 semana e estudei online com tarefas que os professores mandaram para casa. Minha mãe disse que não podíamos pagar outra mudança e que eu precisava enfrentar isso em algum momento. Passei o tempo jogando xadrez online com contas anônimas, destruindo adversários que nem imaginavam que estavam enfrentando alguém que já venceu campeões mundiais. As vitórias eram vazias e não significavam nada, mas pelo menos eram alguma coisa. Refiz as partidas do torneio do clube e pensei como tudo seria diferente se eu simplesmente tivesse jogado mal e ficado no meio da tabela. Talvez esconder minha habilidade tivesse sido ainda mais importante que esconder minha identidade. O Lawrence Finch apareceu no apartamento de novo, e dessa vez com perguntas diferentes. Perguntou se eu toparia testemunhar contra meu pai, em vez de a favor, dizendo que os promotores ofereceriam proteção e talvez até mudança de identidade se eu colaborasse.
Eu disse que não tinha nada para testemunhar porque não sabia de nada, e ele falou que todo mundo sabe alguma coisa se procurar direito. Minha mãe ameaçou chamar polícia se ele não saísse, e ele entregou o cartão dizendo que a oferta ficava aberta por mais uma semana. Depois que ele foi embora, eu disse para minha mãe que estava cansado de fugir dos erros do meu pai e que talvez fosse hora de enfrentar tudo de frente. O qualificatório regional aconteceu num sábado e eu não estava lá. A Lincoln High mandou os 6 jogadores e ficou em quarto lugar sem classificar para o estadual. A Aisha ficou em segundo individual e ganhou vaga para o estadual como competidora individual. Ela me mandou mensagem com os resultados e disse que o time sentiu minha falta. O Dominique jogou horrível, segundo ela, perdendo 3 das 5 partidas e parecendo abalado o tempo todo. O Trevor foi razoável, mas nada especial. Ela disse que o time todo lidou com perguntas sobre mim e isso afetou o desempenho. Parabenizei ela por classificar para o estadual e perguntei se queria treinar junto algum dia. Ela disse que sim, e marcamos na biblioteca pública onde ninguém da escola ia nos ver. A Aisha e eu nos encontramos 3 vezes por semana na biblioteca, jogando partidas clássicas e analisando posições juntos. Ela queria melhorar muito e absorvia tudo, que eu ensinava sobre estruturas de peões, coordenação de peças e planejamento a longo prazo. Mostrei como calcular variações forçadas, e quando confiar na intuição ou calcular com precisão, o jogo dela melhorou visivelmente em 2 semanas. Ela perguntou por que eu nunca contei que era grande mestre, e eu expliquei que meu pai usou meu sucesso no xadrez para construir reputação enquanto cometia crimes em segredo, que eu queria me separar de tudo aquilo e ser normal pela primeira vez. Ela disse que normal era superestimado e que eu devia ter orgulho do que conquistei. O estadual era em 3 semanas quando o senhor Leopold ligou para casa. Disse que a Associação Estadual de Xadrez recebeu reclamações sobre minha exclusão do time da Lincoln High e queria investigar se a escola violou alguma regra. Aparentemente, várias outras escolas souberam do que aconteceu e algumas argumentavam que se eu tivesse competido ia criar vantagem injusta para Lincoln High. Outras escolas diziam o contrário, que me excluir por conquistas passadas era discriminação. A situação toda virou uma bagunça política com técnicos e administradores discutindo sobre as regras de elegibilidade que nunca tinham sido bem definidas. O senhor Leopold disse que a associação queria me entrevistar sobre o que tinha rolado. Eu me encontrei com 3 representantes da Associação Estadual de Xadrez numa sala de conferência no escritório do distrito escolar. Eles perguntaram sobre meu histórico no xadrez e eu contei tudo direitinho. Título de grande mestre aos 14, vitórias em torneios contra campeões mundiais, estudos com o Viktor Kovalenko, competições em 12 países. Perguntaram por que eu não tinha contado isso ao entrar no clube da Lincoln High e eu expliquei sobre a prisão do meu pai e a necessidade da minha família de privacidade. Um dos caras disse que fazia sentido, mas outro falou que esportes escolares tinham regras de divulgação exatamente por causa disso. O terceiro apontou que xadrez tecnicamente não era esporte, e por isso não caía nas mesmas regulamentações. Eles agradeceram pelo tempo e disseram que decidiriam em 1 semana. A decisão saiu 5 dias depois numa carta oficial para Lincoln High School. A Associação Estadual de Xadrez decidiu que eu tinha sido elegível para competir pela Lincoln High o tempo todo e que o clube violou meus direitos ao votar para me excluir por causa do meu nível e passado. Porém, como o qualificatório regional já tinha acontecido e a Lincoln High não classificou como time, a decisão era basicamente simbólica. A carta continuava dizendo que a associação ia criar novas diretrizes, obrigando todos os clubes de xadrez escolares a divulgar jogadores com rating internacional ou títulos profissionais, mas essas regras só valiam a partir da próxima temporada. O senhor Leopold ligou para contar a notícia e disse que eu era bem-vindo para voltar para o clube no ano que vem se quisesse. Eu falei que ia pensar, mas sinceramente não sabia se queria fazer parte de um grupo que virou contra mim tão rápido. A Aisha ligou e disse que a decisão causou mais divisão no clube, com alguns membros dizendo que tinham sido justificados e outros achando que a associação estadual estava exagerando na autoridade. O Dominique aparentemente ameaçou pedir demissão de presidente se eu voltasse e o Trevor apoiava ele. O clube estava se desfazendo por algo que devia ser simples. Um aluno que quer jogar xadrez devia poder jogar xadrez. Mas de algum jeito, os crimes do meu pai e minhas conquistas passadas complicaram tudo. Eu contei para Aisha que estava inclinando para só ajudar ela a se preparar para o estadual e esquecer o resto. Intensificamos os treinos com a Aisha agora, praticando 5 dias por semana. Ensinei meu repertório de aberturas contra as defesas mais comuns
e trabalhamos. Posições de final que provavelmente apareceriam no estadual. Ela aprendia rápido e tinha visão tática natural que só precisava ser lapidada. Em poucos dias ela já calculava 3 lances mais fundo que antes, e via combinações que eu nem tinha mostrado explicitamente. Percebi que ela tinha talento de verdade, que estava preso pela instrução mediana da Lincoln High. Com orientação certa, ela podia competir no nível universitário ou até mais. O estadual rolou em Portland, num centro de convenções. Os pais da Aisha dirigiram até lá e me convidaram para ir junto, já que eu estava treinando ela. Minha mãe deixou e fizemos a viagem de 2 horas em relativo silêncio. O torneio era dividido em 4 categorias por nível e a Aisha competia na segunda mais alta para jogadores avançados do ensino médio. A sala estava cheia com centenas de jogadores em dezenas de mesas, com relógios ticando peças se movendo e técnicos por perto dando dicas de última hora. Eu fiquei na área de espectadores vendo a Aisha jogar a primeira partida contra um veterano de uma escola de Portland. Ela executou a abertura perfeitamente, conseguiu posição confortável no meio-jogo e converteu uma pequena vantagem num final vencedor. O adversário desistiu depois de 40 minutos e a Aisha olhou para mim com um sorriso enorme. A segunda partida foi mais dura contra um júnior que era especialista em complicações táticas. A posição ficou louca com os dois atacando o rei do outro e material voando do tabuleiro. Dava pra ver a Aisha, calculando com cuidado usando as técnicas que ensinei sobre avaliar sequências forçadas. Ela achou um sacrifício brilhante de dama que forçou o rei do adversário para aberto e deu mate em 5 lances. A sala explodiu em aplausos e vários técnicos vieram parabenizar ela. Um treinador perguntou quem tinha ensinado aquela combinação e ela apontou para mim na área de espectadores. O treinador veio até mim e perguntou se eu era o tutor particular dela. Eu disse que era só um amigo ajudando na preparação. Entre as rodadas, um cara alto de terno se aproximou e se apresentou como Dennis Lockwood, olheiro de programa de xadrez universitário. Disse que ficou impressionado com o jogo da Aisha e queria saber mais sobre o treinamento dela. Expliquei que eu era só um aluno da escola dela ajudando nos treinos. Ele perguntou sobre meu próprio histórico de jogo, e eu desviei dizendo que jogava casualmente há anos. Me entregou o cartão e disse que se eu tivesse interesse em treinar ou jogar no nível universitário, ele queria conversar. Agradeci e guardei o cartão, sabendo que provavelmente nunca ligaria. Mas curtindo o gesto, a Aisha ganhou a 3ª partida e depois a 4ª, subindo para o topo da tabela da categoria dela. Outros jogadores começaram a notar ela, e técnicos tiravam foto das partidas para analisar depois. Um treinador me puxou de lado e disse que a evolução da Aisha do regional para o estadual era impressionante, e perguntou qual programa de preparação ela tinha seguido. Eu disse que só trabalhamos jogos clássicos e focamos nos fundamentos. Ele falou que o que a gente estava fazendo funcionava e perguntou se eu toparia treinar os jogadores dele no verão. Disse que ia pensar, mas não dei meu contato. A rodada final colocou a Aisha contra um veterano chamado Christopher Bell, que tinha ganhado o estadual 2 anos seguidos. Ele era um garoto alto de óculos que se portava com a confiança de quem nunca perdeu nesse nível. O jogo começou com um duelo teórico na siciliana Najdorf, que foi 20 lances fundo na teoria conhecida antes de alguém fazer lance independente. O Christopher claramente manjava e tinha preparado muito. A Aisha se segurou, mas foi pressionada para a defesa enquanto Christopher lançava ataque para o lado do rei. Com todas as peças, eu assistia da área de espectadores, sem poder ajudar, só torcendo para ela lembrar das técnicas defensivas que treinamos. A posição ficou crítica por volta do lance 30, quando o Christopher sacrificou um cavalo para expor o rei da Aisha. Ela precisava calcular com precisão para ver se o sacrifício era sólido ou só tentativa desesperada de complicar. Dava para ver as mãos dela tremendo um pouco enquanto mexia as peças na cabeça, checando variações. Passaram 5 minutos no relógio, depois 8. Finalmente ela fez o lance, recusando o sacrifício e oferecendo um contra-sacrifício próprio. Os olhos do Christopher arregalaram e ele gastou 15 minutos calculando antes de aceitar. A posição virou um final afiado, onde os dois tinham chances de ganhar. Chegaram numa posição com damas e poucos peões, onde cada lance importava. O Christopher estava com 3 minutos enquanto a Aisha tinha 5.
A pressão de tempo começou a afetar o jogo dele e ele cometeu uma pequena imprecisão que deu vantagem vencedora para Aisha. Ela não deu mole jogando rápido e preciso enquanto o Christopher queimava o tempo restante tentando achar defesa que não existia. O relógio dele zerou com a posição sem esperança e a Aisha ganhou o campeonato estadual. A sala explodiu em aplausos e os pais dela correram para a área de jogo para abraçar. O Christopher parecia em choque olhando o tabuleiro como se não acreditasse que perdeu. A cerimônia de premiação rolou 1 hora depois, com a Aisha recebendo o primeiro lugar na categoria dela e classificando para o Nacional de Ensino Médio. O diretor do torneio mencionou a melhora incrível dela e perguntou se ela queria agradecer o treinador publicamente. A Aisha foi para o microfone e agradeceu os pais, o Sr. Leopold. E depois disse o mais importante, meu amigo Alexi, que me ensinou tudo o que sei sobre xadrez. A sala ficou quieta. E eu vi vários treinadores olhando em volta, tentando descobrir quem era o Alex. O Dennis Lockwood veio falar comigo depois da cerimônia e disse que pesquisou durante a rodada final. Agora sabia exatamente quem eu era e queria entender por que eu estava treinando jogadores escolares em vez de competir eu mesmo. Contei pro Dennis toda a história sobre a prisão do meu pai. Nossa, mudança para os Estados Unidos. Minha necessidade de ficar fora dos holofotes para evitar a atenção de investigadores e mídia, ele ouviu sem julgar e disse que entendia a complexidade, mas achava que eu estava desperdiçando talento. Me escondendo, falou que xadrez precisava de jogadores como eu, independente da história da família, e que fugir das minhas habilidades não ia ajudar ninguém. Eu disse que apreciava a visão dele, mas que minha prioridade era manter minha mãe segura e não criar mais problemas para ela. Ele disse que respeitava isso, mas me deu o cartão de novo e pediu para ligar se eu mudasse de ideia sobre competir ou treinar profissionalmente na volta para casa. A Aisha agradeceu várias vezes por tudo que ensinei e disse que não teria ganhado sem meu treinamento. Os pais dela perguntaram como eu aprendi tanto de xadrez, e a Aisha admitiu que eu era na verdade grande mestre, o que quase fez o pai dela sair da estrada. Ele parou o carro e virou para me olhar com olhos arregalados perguntando por que um grande mestre estava morando no Oregon e treinando alunos do ensino médio. Dei a versão resumida sobre meu pai e nossa necessidade de privacidade. A mãe da Aisha disse que entendia e prometeu que não iam espalhar a informação. O pai dela disse que era grato por eu ter ajudado a filha, mas preocupado com o que isso significava para as competições futuras dela. Se as pessoas descobrissem que ela foi treinada por profissional, as perguntas sobre legitimidade do treinamento surgiram 3 dias. Depois, quando o diretor do torneio ligou para os pais da Aisha, alguém fez denúncia alegando que ela recebeu treinamento profissional, violando regras de status amador. O denunciante era anônimo, mas todo mundo achava que era o treinador do Christopher Bell. Bravo pela derrota, a associação estadual abriu investigação e pediu documentação de todo o treinamento que a Aisha recebeu. Os pais dela me ligaram em pânico perguntando o que fazer. Eu disse para contar a verdade que eu era só um amigo que ajudou nos treinos e não cobrei dinheiro nenhum. A associação estadual disse que isso não importava, que treinamento de grande mestre dava vantagem injusta para a Aisha, independente de pagamento. A investigação durou 2 semanas e gerou dezenas de e-mails entre os pais da Aisha, a associação estadual, o Sr. Leopold e vários oficiais. A questão principal era se um aluno podia ser punido por receber instrução informal de um amigo muito habilidoso ou se isso caía no guarda-chuva de atletismo amador. Alguns oficiais argumentavam que a Aisha devia perder o título e ser banida de competições futuras. Outros diziam que era ridículo porque não tinha regra contra a ajuda de pessoas talentosas que você conhece pessoalmente. O debate esquentou tanto que a associação estadual marcou uma audiência formal para resolver de vez. A audiência rolou no escritório estadual de educação, com a Aisha, os pais dela, o Sr. Leopold e eu sentados de um lado de uma mesa longa, do outro lado 3 oficiais da associação e um advogado representando a organização. Pediram para eu explicar meu envolvimento no desenvolvimento de xadrez da Aisha, e eu contei a linha do tempo dos nossos treinos na biblioteca. Enfatizei que nunca cobrei dinheiro, nunca anunciei serviços de treinamento formal e que só estava ajudando uma amiga a melhorar. O advogado perguntou sobre meu background profissional e eu admiti meu status de grande mestre e histórico de torneios. Aí ele argumentou que meu envolvimento deu para Aisha uma vantagem que outros alunos não tinham e violava o espírito da competição justa no xadrez escolar.
O pai da Aisha se levantou e disse que isso era absurdo. Perguntou se alunos que tinham pais com doutorado eram proibidos de pedir ajuda na lição de casa ou se filhos de músicos não podiam ter aulas de música em casa. Falou que a associação estadual estava criando um padrão arbitrário que puniria alunos por terem amigos ou familiares talentosos, o senhor. Leopold completou que o clube de xadrez da Lincoln High, na verdade, tinha votado para me excluir do time. Então, se algo a escola tentou evitar exatamente essa situação, os oficiais pareceram desconfortáveis e anunciaram uma pausa para deliberar. Esperamos no corredor por 90 minutos antes de sermos chamados de volta. A decisão foi dividida, mas no fim caiu a favor da Aisha. A associação estadual decidiu que treinamento informal de amigos ou familiares era permitido independente do nível de habilidade, mas que daqui para frente todas as relações de treinamento precisavam ser divulgadas antes da competição. A Aisha ia manter o título de campeã estadual e poderia competir no nacional, mas precisaria me declarar formalmente como treinador. Se eu continuasse ajudando ela, os oficiais enfatizaram que essa decisão valeria para todos os casos futuros e que estavam criando diretrizes claras para evitar disputas parecidas. Os pais da Aisha ficaram aliviados e agradeceram todo mundo ao sair do prédio. Um dos oficiais me puxou de lado e disse que sabiam da minha situação com meu pai e não queriam complicar minha vida, mas que justiça na competição exigia transparência. Mesmo quando transparência era desconfortável, o campeonato nacional estava marcado para 5 semanas depois em Atlanta, e a Aisha perguntou se eu continuaria treinando ela. Eu disse que sim, mas que precisávamos ser mais espertos nos encontrando na casa dela, em vez de lugar público e mantendo os treinos privados. Os pais dela toparam receber os treinos e até montaram uma sala dedicada para o xadrez com tabuleiros computadores para pesquisar em bancos de dados e quadro branco para análise. Comecei a ir lá 4 vezes por semana, ajudando a Aisha a se preparar para os adversários específicos que ela provavelmente enfrentaria no nacional. Estudamos os jogos deles, identificamos fraquezas, preparamos sistemas de abertura personalizados para explorar essas fraquezas. Era o tipo de preparação profissional que eu recebi do Victor anos atrás. E dava para ver a Aisha melhorando todo dia. 2 semanas antes do nacional, o Lawrence Finch apareceu no nosso apartamento de novo. Dessa vez com intimação para minha mãe testemunhar sobre as finanças do meu pai. Ela tinha sido adicionada na lista de testemunhas, apesar de repetir que não sabia nada dos negócios. O advogado disse que os promotores estavam desesperados porque o caso contra os sócios do meu pai estava desmoronando e precisavam de testemunhas novas. Minha mãe desabou chorando e disse que não podia testemunhar porque realmente não sabia nada útil. Eu falei pro Finch que nos veríamos no tribunal e fechei a porta na cara dele. Minha mãe disse que não aguentava mais lutar contra isso e que talvez fosse hora de só obedecer e acabar logo. O depoimento estava marcado para a mesma semana do Nacional, significando que minha mãe estaria em procedimentos legais, enquanto eu devia estar em Atlanta treinando a Aisha. Ela disse que eu devia ir pro torneio e que ela lidaria com o depoimento sozinha. Eu falei que de jeito nenhum ia deixar ela enfrentar promotores sozinha. Ela disse que meu treinamento era importante para Aisha e que eu já tinha sacrificado demais por causa dos erros do meu pai. Discutimos sobre isso por 2 dias até o advogado ligar com notícia inesperada. Meu pai tinha aceitado testemunhar contra os antigos sócios em troca de pena reduzida e os promotores não precisavam mais de mim nem da minha mãe como testemunhas. As intimações estavam sendo retiradas e a investigação na nossa família estava oficialmente encerrada. Minha mãe chorou de alívio e disse que talvez a gente finalmente pudesse seguir em frente. Voamos para Atlanta com a Aisha e os pais dela ficando num hotel perto do centro de convenções, onde rolava o campeonato nacional. O torneio era enorme, com mais de 300 dos melhores jogadores do ensino médio da América, competindo em várias divisões. A Aisha estava na sessão de campeonato para os 50 melhores, um degrau acima de qualquer competição que ela tinha enfrentado antes. Passei os dias antes do torneio analisando jogos dos prováveis adversários dela e preparando estratégias específicas para cada um. Estudamos aberturas, praticamos finais, discutimos abordagens psicológicas para lidar com pressão. A Aisha estava nervosa, mas focada, absorvendo tudo que eu ensinava com a dedicação de quem sabia que era a chance dela de se provar num palco nacional. O torneio começou com a Aisha ganhando as 2 primeiras partidas de forma convincente. Executou as preparações de abertura perfeitamente e mostrou boa técnica convertendo vantagens.
A terceira partida foi contra um jogador da Califórnia, especialista em ataques agressivos e complicações táticas. O jogo ficou bagunçado com os dois atacando e eu via a Aisha lutando para calcular todas as variações. Ela batalhou forte, mas no fim perdeu quando o adversário achou um sacrifício brilhante que quebrou as defesas dela. Depois do jogo, ela veio para a área de treinamento cabisbaixa. Eu disse que a derrota, na verdade, era boa porque mostrava onde ela precisava melhorar. Passamos 1 hora analisando o que deu errado e como lidar melhor com posições assim. A Aisha respondeu à derrota, ganhando as 3 partidas seguintes, subindo de novo na disputa por top 10. A 7ª partida foi contra o favorito do torneio, um veterano de Nova York chamado Nathan Cross, que estava ranqueado número 1 no xadrez escolar há 2 anos. O Nathan tinha pontuação perfeita até ali e era esperado ganhar o campeonato fácil. O jogo atraiu um monte de espectadores e vários treinadores querendo ver como a Aisha ia se sair contra o melhor. Eu assistia da área de treinamento sem poder falar com ela, só torcendo para ela lembrar tudo que trabalhamos. O jogo começou com o Nathan jogando uma variação afiada da defesa siciliana que já tinha refutado dezenas de adversários. A Aisha respondeu com uma ideia nova que preparamos especialmente para essa abertura, um sacrifício de peão que levava à compensação posicional rica. O Nathan pareceu surpreso e gastou 20 minutos pensando como lidar com a posição inesperada. O meio-jogo foi complexo, com os dois lados tendo chances, e dava para ver a Aisha calculando fundo em cada lance. Ela achou vários lances fortes que mantiveram o Nathan sob pressão sem deixar ele consolidar o peão extra. A posição chegou num ponto crítico, onde a Aisha podia forçar empate por repetição ou continuar jogando por vitória. Ela continuou e a multidão murmurou apreciando a ambição dela. O Nathan defendeu com recursos e o jogo simplificou num final onde ele ainda estava com um peão a mais, mas a Aisha tinha peças ativas e contra-jogo. Jogaram mais 40 lances numa luta técnica, onde os dois mostraram alto entendimento de final. No fim, o Nathan conseguiu ativar o peão extra e empurrar para a promoção. A Aisha lutou até o último momento, mas teve que desistir quando o peão do Nathan era imparável. Apesar da derrota, a multidão aplaudiu os dois pelo jogo impressionante. O Nathan veio depois e disse para Aisha que ela jogou brilhante e que com certeza seria alguém para ficar de olho em torneios futuros. O elogio do favorito significou tudo para ela. A Aisha ganhou as partidas restantes e terminou em 8º lugar nacional, ganhando reconhecimento como uma das melhores do ensino médio na América. A cerimônia de premiação celebrou a conquista dela e mencionou que ela era só júnior com mais 1 ano de elegibilidade. Vários treinadores universitários abordaram os pais dela sobre bolsas e o Dennis Lockwood antes estava lá representando o programa dele. A Aisha me agradeceu publicamente de novo no discurso, dizendo que sem meu treinamento, ela não teria conseguido competir nesse nível. Eu fiquei no fundo, mas senti orgulho verdadeiro pelo que ela conquistou. Ajudar ela a vencer parecia mais significativo que qualquer vitória minha em torneio. No voo de volta, o pai da Aisha perguntou se eu toparia continuar treinando ela no ano seguinte, para tentar o campeonato nacional. Eu disse que sim, se as circunstâncias permitissem, mas que as coisas ainda eram complicadas com a situação da família. Ele entendeu, mas disse que a filha tinha potencial real e que eu era quem podia desbloquear isso. A Aisha disse que queria continuar melhorando, independente do que acontecesse com torneios e rankings. Falou que xadrez tinha virado mais que só ganhar para ela. Era sobre compreensão e beleza, e se desafiar a pensar mais fundo que nunca. Eu reconheci essa transformação porque era exatamente o que xadrez significava para mim antes do escândalo do meu pai envenenar tudo. De volta na Lincoln High, o clube de xadrez estava no caos. O Dominic pediu demissão de presidente depois do sucesso nacional da Aisha, fazer a exclusão dele de mim parecer ainda pior olhando para trás. O Trevor e a Verônica também saíram do clube de vez. O Sr. Leopold convocou reunião para reorganizar e perguntou se eu tinha interesse em entrar na liderança. Eu disse que entraria como membro normal, mas não queria cargo oficial. A Aisha foi eleita presidente por unanimidade e logo mudou a cultura do clube, criando regras contra elitismo e obrigando jogadores experientes a ajudar treinando iniciantes. O clube cresceu de 12 para 30 membros em um mês.
Conforme a notícia se espalhava que o clube de xadrez agora era acolhedor para jogadores de todos os níveis, comecei a dar aulas em grupo para o clube 2 vezes por semana, cobrindo princípios de abertura, motivos táticos, técnica de final e filosofia do xadrez. Os iniciantes melhoraram rápido e alguns intermediários começaram a mostrar talento de verdade. O Kevin, que perdeu para mim na primeira rodada daquele torneio inicial do clube, virou o jogador sólido que chegou na final estadual no ano seguinte. O Pablo se interessou por composição de xadrez e começou a criar problemas originais que saíram publicados em revistas de xadrez. O clube passou de focado em competição para focado em aprendizado, e o clima mudou completamente. As pessoas realmente queriam estar lá. Em vez de só ir por obrigação, a Associação Estadual me contatou em março, perguntando se eu toparia treinar o time estadual para o Campeonato Nacional de Equipes. Disseram que investigaram meu passado a fundo e achavam que eu tinha sido excluído injustamente, mas que podia contribuir como treinador. Eu disse que ia pensar e conversei com minha mãe. Ela disse que a situação legal do meu pai finalmente estava resolvida com ele, cumprindo pena na Rússia, sem afetar a gente diretamente. Os promotores seguiram para outros casos e a atenção da mídia sumiu. Disse que se eu quisesse voltar para o xadrez publicamente, ela a apoiaria. Aceitei o cargo de treinador e comecei a trabalhar com os melhores jogadores do estado todo. O Campeonato Nacional de Equipes rolou em junho em Chicago, com times estaduais competindo em formato round robin. Treinei um time de 6 jogadores, incluindo a Aisha, preparando eles para cada partida e analisando jogos entre rodadas. Ficamos em 3º lugar nacional. O melhor resultado para o nosso estado em 15 anos. A experiência me reconectou com o mundo competitivo de xadrez que eu tinha deixado para trás e vários diretores de torneio me abordaram sobre voltar a jogar em torneios adultos. Eu disse que ia pensar, mas ainda não estava pronto para me comprometer com competição séria. Treinar parecia mais seguro e gratificante que jogar, porque me deixava contribuir para o xadrez sem me colocar nos holofotes. Naquele verão comecei a pegar alunos para aulas particulares, cobrando preços justos, que ajudavam minha mãe com as despesas enquanto me davam propósito. Além de só me esconder do passado, a notícia se espalhou na comunidade de xadrez que um grande mestre estava treinando no Oregon, e minha agenda lotou rápido. Trabalhei com crianças de 7 anos e adultos de 60, ajudando cada um a melhorar a compreensão do xadrez. Alguns queriam competir sério, outros só queriam apreciar o jogo mais fundo. Curti os 2 tipos de alunos porque me lembravam que xadrez tinha valor além de só ganhar ou perder. O Dennis Lockwood me contatou em agosto com oferta para treinar no programa universitário dele com bolsa integral. Se eu me matriculasse como aluno também, eu treinaria o time universitário enquanto fazia minha própria faculdade e poderia competir em torneios adultos conforme minha agenda permitisse. A oferta era generosa e me deixaria continuar os estudos enquanto ficava envolvido no xadrez. Discuti com minha mãe, que me incentivou a aceitar, dizendo que ela ficaria bem sozinha e que eu precisava começar a construir meu futuro, em vez de só lidar com o passado dela. Aceitei o cargo e me matriculei para o semestre da primavera, planejando mudar para o campus depois de terminar o semestre de outono na Lincoln High. Meu último semestre na Lincoln High foi agridoce. O clube de xadrez estava bombando com 40 membros e lista de espera de alunos querendo entrar. A Aisha se preparava para outra tentativa no estadual e nacional com confiança que vinha de habilidade real, e não só talento natural. A cultura que zombou de mim por entrar tinha sido completamente transformada em algo acolhedor e apoiador. Pensei em como as coisas seriam diferentes se eu tivesse revelado minha identidade logo de cara, em vez de tentar esconder. Talvez a honestidade tivesse sido melhor, ou talvez a zoeira só viesse mais cedo, de qualquer jeito. Aprendi que esconder quem você é só funciona até alguém descobrir. E aí você tem que lidar com as consequências da mentira, além do que você estava escondendo desde o começo. Se você curtiu isso, com certeza vai querer ver os próximos também. Então se inscreve agora e me conta o que achou nos comentários.